Bem, agora a gente vai mostrar que produtividade de equipamentos ainda. E nessa produtividade de equipamentos, o que é interessante a gente fazer? A gente já trabalhou com a escavadeira, a gente já trabalhou com o caminhão, e agora a gente vai juntar os dois, né, numa função, caminhão mais escavadeira. E isso a gente pode fazer no prompt com Cloud. E o mais interessante é a gente ter noção de o que a gente vai pedir. Quantas funções, variáveis envolvidas, forma de cálculo e fonte de consulta. Então, assim, no Cloud, a gente já trabalhou com a função de escavadeira, já trabalhou com a função de caminhão, e eu acho importante a gente manter as duas separadas e depois fazer uma função que agregue essas duas. Então, escavadeira e caminhão vai ser auxiliar, e escavação vai juntar as duas. Tá? Eu já fiz aqui no Cloud, ó, vamos construir 3 funções no Python baseadas na CPU do DNIT Cicro, escavadeira, caminhão e escavação. Quando eu fiz isso aqui, ele já entende que é uma função do Python. Tá? Nessa escavação a gente vai usar funções de escavadeira e caminhão com suas produtividades e custos produtivo e improdutivo. A função de escavação vai montar a saída em formato lista de tuplas, mostrando os dados conforme a saída de composição do DNIT, que tem a composição de custo unitário. Tá? A gente vai começar bem simples e não vai escrever comentário algum, para ela ficar mais simples. Aqui ele escreveu e ele me entregou essa daqui. Eu dei uma olhada, não curti. Aí o que eu fiz? Ele não entendeu muito bem o que era o DNIT. Então, eu coloquei uma imagem de um trecho de uma composição do DNIT, onde tem os equipamentos, os cálculos de quantidade, utilização, cálculos de horários, produtivo e improdutivo, e aqui o total e a divisão pela produtividade. E aí sim, ele entendeu, gerou aqui um modelo de tela, como ficou, e aqui ele gerou o código. Tá? Esse código ele está um pouco grande, né? Não se assustem com isso, mas ele está separado em partes. Tá? Então, a escavadeira está aqui. Ó, né? Eu posso copiar isso aqui, jogar lá no Excel e chamar isso de escavadeira. Tá? O que ele fez? Ele premissou muita coisa. Ó. Potência, caçamba, e tudo ele colocou um valorzinho aqui na frente. Tá? Isso aqui ele dá um poder muito grande para a gente, porque a gente consegue jogar direto sem precisar determinar muitas variáveis, porque elas já estão premissadas. Ou seja, se eu não declarar a potência, ele vai pegar a potência de 200. Se eu não declarar a capacidade da caçamba, ele vai pegar a caçamba de 1. E por aí vai. A mesma coisa ele fez para o caminhão. E aí depois ele fez uma descavação. Ele só colocou aqui a quantidade dentro. Tá? Dados da escavadeira. Isso aqui, ó, ele não está recebendo nada, e isso aqui não está recebendo nada. Isso aqui é onde encaixa cada uma delas. Então, eu tenho uma função de escavadeira que ela vai se encaixar aqui dentro. E eu tenho uma de caminhão que ele vai se encaixar aqui dentro. Tá? Se ele não tiver nada, ó, ele vai pegar um default aqui. Ó. Ele vai pegar qualquer escavadeira. Ah, não declarei escavadeira. Ele pega uma. Né? Ó, if dados da escavadeira is none, pegue uma escavadeira qualquer. E a mesma coisa para caminhão. Tá? E aqui ele faz os cálculos e gera o código. Tá meio bagunçado assim, mas assim, isso também a gente consegue fazer uma função auxiliar que deixa isso aqui mais bonito e, enfim, mais reutilizável. Tá? Passando para Excel, o que eu fiz? Eu separei em partes. Tá? Então, eu separei aqui a escavadeira, separei aqui o caminhão e separei aqui a função de escavação. Só copiei e colei, do jeito que estava, não fiz mais nada. Tá? Aqui eu fiz um teste para a escavadeira e para o caminhão. Note que ele está saindo em dicionário. Ele não está saindo naquele formato que a gente gosta de lista com tuplas, porque isso é um formato amigável para o Excel. Esse
formato de dicionário, ele é amigável para dentro do Python. Então, quando você tem uma função dentro da outra, é importante que ele retorne numa função mais amigável, num um tipo de variável mais amigável. Esse formato é o dicionário. Tá? Se a gente clicar aqui, ó, ele dá todas as variáveis que ele premissou. Então, 180 produtivo, 350. Então, assim, a função funcionou. Né? O caminhão é a mesma coisa. Tá? E a produção dele é o da 14. Tá? Então, qual que é a ideia? A gente combinar os dois e começar a brincar com isso. Né? O poder que a gente tem é muito grande. Né? Por que que é muito grande? Porque, assim, hoje a gente consegue particularizar a nossa escavadeira e particularizar nosso caminhão. E aí, com isso, a gente vê a escavação. Tá? Então, assim, primeiro a gente declara, né? Então, eu fiz uma variável ESC. O que que ele pega? Ele pega a função da escavadeira e eu coloquei para fora a capacidade dela e coloquei o custo improdutivo. Custo produtivo. Tá? Veja que esse nome ele tem que ficar exato, por isso que ele é regido por underline. Tá? Então ele está aqui, ó, capacidade de caçamba metros cúbicos igual a B1, está aqui, e custo underline produtivo underline. Cara, tem que ser assim. Ah, e a ordem? A ordem não precisa, mas tem que ser esse nome. E esse nome ele está aqui, ó, né? Se eu quiser colocar o custo improdutivo, eu copio exatamente isso aqui e coloco lá. Mas ele tem que ser igual, tá? Da mesma forma, eu tirei algumas coisas do caminhão. Então, o que que eu tirei? Eu tirei o DMT, ó, distância transporte, distância underline, transporte underline km, que eu coloquei aqui, 1 quilômetro. E a capacidade da caçamba, coloquei 14. Tá? Nesse cenário, o que que acontece? Eu peguei a escavação, volume de corte natural, que está aqui, 1000, e dados da escavadeira e dados do caminhão. Né? Aqui ele até devia fazer esse cálculo aqui, e ele não está fazendo. Faz na mão aí. Então, olha só, o que que eu tenho com isso? Eu tenho uma função que ela calcula a minha. Ela calcula a minha produtividade desses dois conjuntos de equipamento. Né? Então, assim, hoje a gente está com uma escavadeira de 1,3 metros cúbicos, ela está custando 320. Né? Se eu mudar esse 320, eu mudar aqui, ó, então 350. Muda aqui. Tcharam, 350. Tá. O que acontece? É muito cômodo quando a gente começa alguma coisa, a gente tem essas premissas aqui. A gente não pode dizer nada, né? Eu posso falar escavadeira, ele vai pegar alguma escavadeira. Eu posso dizer caminhão, ele pode fazer caminhão. E depois eu vou particularizando cada uma das variáveis. Isso me dá um poder muito grande. De uma premissa inicial e depois de particularizar nossos cenários. Então aqui, ó, o que acontece? Esse custo está 6,94. Se eu variar a concha da escavadeira, se eu colocar uma concha maior, essa produtividade aqui do conjunto vai aumentar, porque a escavadeira, ela é o líder. Então hoje eu tenho uma escavadeira e eu tenho dois caminhões. Se eu colocar uma concha de 1,5, ela vai para 115. E eu estou utilizando três caminhões. E o custo foi para 7. Então, assim, não foi uma ideia muito legal pegar uma escavadeira maior nisso. Aumentou o custo. Então, eu posso voltar
Vamos tentar um. Um aumentou o custo também, ó. 8,53. Ele deu uma produtividade de 76. Eu estou usando 2 caminhões. O percentual operativo do caminhão é 70, ó. Se eu mexer nisso aqui, ó, para o caminhão crescer um pouco, vamos colocar 18. Ó, ele ficou mais improdutivo o caminhão. Se eu colocar 20, colocar um caminhão grande, ó, ficou quase 1 para 1, né? Só que se eu aumentar a distância, vamos colocar 4, eu não vou aumentar a distância agora, não. Vou continuar brincando com o caminhão. E se eu for na outra vertente? Ah, só tem um caminhão pequeno, 6. Deu 4 caminhões. E olha aqui, R$ 13. Então, assim, quando a gente orça, a gente pensa no mundo ideal, né? E aí, quando a gente começa a fazer a obra, a gente começa a lidar com os recursos disponíveis em cada momento. Então, isso é muito importante para a gente ter uma ferramenta de cálculo para a gente realmente determinar quais são as opções que a gente tem. Então, por exemplo, assim, vamos dizer que esse é um cenário que é possível, né? Vamos dizer que eu tenho lá a opção de locar esse caminhão com empreiteiro e o cara só tem caminhão de 6, né? E aí ele está cobrando a escavadeira um pouco mais barato, sei lá, 220. Aí deu R$ 12 o metro cúbico. Estou precisando de 4 caminhões. Ah, mas tem outro cara lá, né? E aí você pode pegar outro cenário, você pode copiar isso aqui, ó. E o cara tem um caminhão um pouco maior. E aí, esse caminhão maior dele é um caminhão de 10. Já baixou o valor, ó. Você está precisando de 2 caminhões, você está ficando mais produtivo do que o de 12. Ah, mesmo que o cara cobre, por exemplo, um pouco mais caro na escavadeira. Mesmo ele cobrando mais caro na escavadeira, e aí mantendo o preço do caminhão, enfim, você consegue ter isso. Ah, consigo tirar para fora o preço do caminhão e colocar aqui junto com o da escavadeira? Eu consigo também, né? A gente consegue deixar muito maleável essa função, essa memória de cálculo. Olha aqui, eu posso pegar ó, o caminhão, o custo produtivo dele está aqui, ó, 180. Aí eu pego e coloco aqui, ó. Eu vou colocar embaixo da escavadeira aqui, ó. E aí vamos colocar 200. Ó, mesmo um caminhão mais caro, só que ele com mais volume, você começa. Ainda é mais viável que esse cara aqui, ó, né? Ah, vamos dizer que você aumentou o trecho é de 12 reais. Então, assim, vamos dizer que a gente tem uma obra, é uma terraplenagem, ou tem vários trechos, e você tem vários conjuntos de equipamentos para dividir em várias frentes com diversos tipos de escavadeira. Você consegue otimizar esse tipo de cálculo dessa forma, né? Você pode buscar otimizar em função do custo horário, do conjunto de equipamento e também da parte de operação dos equipamentos. E depois você mede e vê se isso está sendo efetivo ou não. Então, assim, você consegue particularizar os seus cenários de obra. Se você tiver uma outra variável, você consegue incluir aqui, né? Se você tiver, por exemplo, vamos dizer que a gente vai ter escavação, carga, transporte e espalhamento. A gente criaria mais um equipamento, que seria aqui a gente tem um caminhão, aqui a gente tem escavadeira, vamos espalhar com trator? Vamos espalhar com motoniveladora? Como que a gente vai espalhar? Ou só lançar mesmo? Ah, tem que espalhar e compactar. Aí você coloca mais um rolo. Então, assim, você começa a criar aqui uma ferramenta de cálculo de cenários. Isso que te dá o poder de decidir, né?
Então você sai de uma decisão intuitiva, em que você acha que pode acontecer, por uma decisão baseada em dados calculados. Então era esse o ponto que eu queria chegar, de até formar cenários e mostrar que é muito flexível você trabalhar com esse tipo de coisa. E você tem hoje a inteligência artificial que te ajuda a fazer isso. Você só precisa depois checar. Se você quiser alterar alguma coisa nas suas funções, né, ou nos cálculos, cara, tudo isso fica aqui, ó, né? Se você falar, o ciclo não é 28, é 24, se você ele se você alterar, por exemplo, o fator de caçamba é 1,2, ele vai alterar para todo mundo. Eu vou salvar, ele altera para todo mundo. E aí foi, né? Então você tem uma memória de cálculo que é particularizada para você e da sua situação. Hey baby, tudo bem? Nossa,